Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o videocast da JF-TV. O assunto do nosso bate-papo de hoje é violência doméstica. Nossos convidados são o vereador Julinho Rossignoli, do PP, e a advogada Lara Espada. Então tá na hora da gente pegar a caneca, tomar aquele cafezinho para ficar ligado enquanto a gente fala de política no município. O mês de agosto, que terminou há pouco, é o mês da campanha Agosto Lilás, por causa da chegada da Lei Maria da Penha, um marco legal na luta contra a violência doméstica no Brasil. Desde 2006, a lei traz punição aos agressores e possibilidade de medidas protetivas para as vítimas, que sofrem com medo do agressor. A campanha Agosto Lilás reforça essa ideia. Mas o combate à violência precisa ser feito o ano inteiro. Aqui em Juiz de Fora, os registros de violência contra a mulher cresceram 5,95% no primeiro semestre deste ano, quando comparado ao primeiro semestre de 2022. Com esses dados em mente, então, Julinho, a gente vai começar o nosso bate-papo lembrando que a violência doméstica ela não é só contra a mulher, ela é contra a criança, contra os idosos, inclusive. Lembrando que o vereador Julinho Rossignoli é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa daqui da Câmara. Assim, Julinho, como que a Câmara, como que os vereadores podem atuar em cima dessa questão? Então, Judite, doutora Lara, é um prazer estar aqui com vocês, passando um pouquinho, dos temas que nós debatemos aqui durante as nossas reuniões, durante a nossa Comissão da Pessoa Idosa. Nós entramos com um projeto de lei, Judite, que esse projeto vai facilitar muito a gente buscar o que é que acontece realmente dentro da casa das pessoas. Esse projeto de lei trata-se de uma ouvidoria, dos idosos. Por quê? Às vezes muitas coisas acontecem que não saem de dentro de casa, porque às vezes a pessoa tem medo, ameaças. Então, com esse projeto a gente vai criar essa ouvidoria. Então vai facilitar muito chegar às denúncias através da ouvidoria, que vai passar, Nós já temos a delegacia do idoso, então assim vai dar mais transparência o que realmente acontece contra a violência. E esse projeto está em tramitação aqui na Câmara? Esse projeto já está em fase final, já está tramitando. Eu acredito que no próximo período ele já vai estar em condições de ser votado aí para a gente criar quanto antes essa ouvidoria. Muito bom. O denunciante ele vai ter garantido aí o anonimato? Sim, com certeza, porque essa que é a questão, A pessoa tem medo às vezes de fazer essa denúncia, e se isso vazar pode ser que leve ao extremo, da pessoa ser realmente violentada. Exatamente. Pois é, às vezes medida protetiva só não basta, Lara? E aí eu queria que a Lara, enquanto advogada e tal, falasse um pouco pra gente desses tipos de violência que existem, Que a gente às vezes fala das violências e pensa mais na mulher, mas de forma geral aí, como são essas violências? Como que elas são classificadas? Oi, Judite, oi, Julinho, prazer estar aqui com vocês pra gente debater esse assunto tão importante, Não só nesse mês de agosto que se encerrou, mas como você já disse, a gente precisa combater durante o ano todo a violência doméstica, Então, quando a gente fala em violência doméstica, o que a gente pensa? Só na violência física, E a gente esquece que tem os outros tipos de violência também, que é a violência patrimonial, onde o agressor, o companheiro, ele destrói os objetos, ele retém todo o valor recebido pela mulher, ele a impede de trabalho. Tem a violência moral, que são os xingamentos, que são os piores, que afetam muito o psicológico da mulher, porque eu falo o seguinte, quando tem uma marca física, que são as agressões físicas, que tem o corte, tem um roxo, tem um machucado, aquilo ali com o tempo cicatriza, mas quando vem as feridas de xingamento e humilhação, são piores, para serem curadas no nosso íntimo. Então a gente precisa se atentar aos detalhes e lembrar que violência doméstica não é só aquela que te deixa marcas, Tem a toda a psicológica, a patrimonial, a sexual e
e a moral, né? Os xingamentos são muito ruins de serem ouvidos. E, de fato, não é só contra a mulher, tem contra as crianças, contra os idosos, que violência doméstica é tudo que acontece dentro da unidade familiar, dentro da casa, né? Que a gente considera sendo o nosso lar seguro, que, na verdade, às vezes acaba não sendo, né? Então, é preciso a gente se atentar aos sinais e ter meios de buscar ajuda de forma anônima, né? Isso é muito importante. Esse projeto de lei que o Julinho falou é excelente também, vai facilitar muito os idosos. E também tem o outro nosso projeto de lei, né, Julinho, que a gente já apresentou, está em tramitação na Câmara, que é o quê? Instituir nas escolas municipais como matéria não eletiva a Lei Maria da Penha. Ensinar os meninos, desde novinhos, lá na nossa formação de caráter de 6, 7, 8 anos, como se comportarem, como tratarem mulheres, e as meninas de como se defenderem, né? Porque não adianta a gente colocar medidas e estudos dirigidos, debates, onde só vão as mulheres. Porque as mulheres, né, quem sofre a agressão, sabe aquilo que ela está sofrendo. Ela sabe onde procurar ajuda, né? Mas e os homens? E quem pratica a violência doméstica? Eles precisam ser trazidos para esse meio para eles poderem evitar, saber como tratar a mulher. Porque a gente tem uma história, né, que vem lá de atrás, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, que a mulher era muito submissa aos homens, né? Enquanto os maridos saíam para trabalhar, as mulheres ficavam em casa, dependendo financeiramente, dependendo emocionalmente do marido, né, do cônjuge. Então, essa dependência fazia, né, e faz até hoje, com que as mulheres não denunciem, não busquem ajuda, porque a dependência financeira e emocional é muito grande, né? Então, eu costumo ministrar nos meus cursos também, nas minhas lives que eu faço, sobre o empreendedorismo feminino, que é uma coisa também muito bom para quem tem esse tipo de violência, sofre esse tipo de violência e precisa sair, de se ver mais segura. Sair desse casamento, dessa relação. Você tocou aí nesse projeto de lei, Lara, da educação escolar, né, nas escolas municipais, de forma lúdica, né, que se aprende mesmo. Sem fazer essa distinção tão grande entre meninos e meninas, mas educar em conjunto, né, mostrar que o respeito, né, a atenção, a empatia, a solidariedade pelo próximo são essenciais. Seria nesse sentido, Julinha, esse projeto de lei? É isso mesmo, Judite. Esse projeto é um projeto que ele vai ser aprovado e vai ser executado, mas não vai mudar da noite para o dia. Mas essa é a nossa intenção. Por quê? É um projeto a longo prazo, mas de que forma que vai mudar a cabeça dos nossos adolescentes, das nossas crianças, para um futuro melhor. Porque se a gente não fizer nada agora, daqui 10 anos, a violência vai estar pior, né? Então, assim, a intenção desse projeto é começar a mudar a cabeça, educar realmente como a criança deve se proceder com a mulher quando ele chegar na fase adulta, né? Então, assim, cada dia dando um pouquinho, mexendo um pouquinho para a gente poder ter uma vida melhor, né? Mais equilibrada com as nossas mulheres. Eu sou suspeito de falar, lá em casa, a minha casa é comandada por mulheres, né? Tem a minha mãezinha, tem a minha esposa, minha filha, então assim... Tem a netinha também. Tem a netinha, né? Só dá mulher. Só dá mulher lá. Então, assim, a gente se convive muito bem. Então, assim, a gente tem que mudar um pouquinho, né, a nossa realidade para que a gente tenha um futuro melhor. Importância de mostrar, né, Lara, para essas meninas que seriam aí, começariam a ser educadas lá no ensino fundamental, que elas podem e devem correr atrás de uma carreira, de um objetivo, de um sonho, né, e serem independentes. Independentemente de virem a ter um marido, um companheiro, mas que elas se façam, né? A mesma coisa para os meninos, que eles corram atrás também e foquem nisso, né? Foquem no futuro, nos seus objetivos de vida, para não canalizar também aquela energia para violência, para coisas negativas. É fundamental, acho que crescer, porque muitos homens repetem o que viram dentro de casa. O pai sempre mandando, o pai sempre bancando, o pai sempre pagando, sempre dando as ordens, né? E a mulher sempre mais submissa. Então, assim, se meu pai fez isso com a minha mãe, então isso é normal? Se minha mãe sofre isso, então é normal? Banaliza. Tá muito banalizado, né? Mas é culpa de uma cultura muito antiga que a gente tem, né? E a gente tá tentando mudar isso aos poucos, gradativamente, mas acredito que isso já vai ser bem gratificante. Muita campanha educativa. Exatamente. A gente ouve muito falar que a gente não tem que dar conselho para os filhos, a gente tem que dar exemplo, né? E é o que a Lara falou.
às vezes com a criação da pessoa, viu o pai fazendo isso com a mãe e acha que quando ele tiver a esposa, ele pode fazer a mesma coisa. Só que os tempos mudaram, né? A mulher está aí, está totalmente independente. E eu acho que é muito bom a pessoa ser independente, porque eu acho que fica muito humilhante a mulher chegar para o marido e falar assim: eu preciso fazer uma escova no cabelo, eu preciso fazer uma unha, eu preciso ficar bonita para você e você tem que me dar dinheiro, né? A mulher hoje, ela quer ser independente, ela quer ajudar dentro de casa, ela quer construir com o marido. Então, assim, é totalmente viável o trabalho, dignifica a pessoa, né? A mulher dá à pessoa uma condição de vida melhor. Sim, com certeza. Né? A Lara explicou aí, muito bem explicado, os tipos de violência doméstica, né? Eu queria puxar um pouquinho aqui para a questão do idoso, Julinho, porque os idosos que recebem sua aposentadoria e tal, em relação à violência patrimonial, muitas das vezes esse idoso construiu um patrimônio ao longo da vida, ainda que pequeno, e tá ali numa situação de vulnerabilidade, assim, na dependência de um cuidador, e acontece isso, né, da pessoa ficar de olho naquele dinheirinho do idoso. Tanto é que a gente tem até os empréstimos consignados, que não deixam de ser uma forma de violência também, né, Lara? Com certeza. E o que acontece é que eu vejo muito nas clientes que eu atendo, que a maioria dos idosos que eu atendo que sofrem violência doméstica, o cartão que eles vão receber a aposentadoria nem fica em posse deles mais. É sempre de um filho ou de um cuidador que, com o passar do tempo, a pessoa que está sofrendo esse tipo de violência, essa idosa, não está nem sabendo quanto que está recebendo, o que está gastando com ela, né? Porque o idoso, né, a idosa acaba sendo um peso para a família, então são muito humilhados, falam assim: eu estou cuidando de você, eu tenho que tomar conta do seu dinheiro. Eu tenho casos lá no escritório que às vezes o cliente me liga e fala assim: minha filha, eu acho que eu não tenho dinheiro para poder comprar uma comida, uma Marmitex, por exemplo. Eu falo: mas como não? A senhora me falou que recebe sua aposentadoria, esse valor e tal. Ela: mas eu não tenho, meus filhos não me falam mais, meu marido está me escondendo. Uma senhora que até mandei para andar, para fazer o tratamento psicológico, né, lá da associação, lá que o Julinho apoia, que foi o seguinte: ela não sabia que ela estava sofrendo violência doméstica da filha. Ela achava que era só homem, o marido com ela, mas a filha não. Então, quando a filha começou a tratá-la mal, ela me falou assim: não, minha filha, mas isso não é violência não, porque minha filha não é meu marido. Eu falei: não, a senhora já sofre uma violência doméstica. Que tipo de violência era essa? Era patrimonial e moral. Ela falou que a física não chegou a ter, mas a patrimonial era muito, porque ela tinha medo de denunciar, né, de procurar as autoridades policiais, e ela ficar sem dinheiro, porque quem ficava com o cartão de aposentadoria dela era a filha, e quem a bancava era o marido, as questões de casa. Então, até para ela falar comigo no telefone, ela falava assim, ela me ligava e falava assim: se eu desligar, você não repara não, chegou alguém perto. Medo. Muito medo. Aí eu falei: vamos procurar uma ajuda, uma psicóloga, fazer um tratamento para a senhora perder esse medo e saber que você tem aonde buscar ajuda, que eu tô aqui para te ajudar, né? Temos vários canais para poder, temos o aplicativo Chame a Frida, né, que foi lançado da polícia, recentemente, né? Temos aqui a Câmara para poder apoiar, temos os postos policiais, esses, né, ficam carros de polícias, principalmente na Alfa, de algumas das áreas mais centrais, que ela pode procurar uma ajuda, recorrer, pedir para que seja anônimo, só para ela ter a garantia. E com isso ela foi ficando mais aliviada e entendeu que ela não estava sozinha nessa, que ela não era a única. Mas acontece muito, principalmente com os idosos, a questão da violência patrimonial, que é a retenção dos seus valores. E não ter mais a noção do que recebe. Porque acha que tudo é para comprar remédio, é para comprar comida, é para cuidar do cuidador, é para pagar a enfermeira que fica à noite. É uma fase em que em muitos casos a pessoa perde o controle da própria vida, né? E aí, esse caso, uma idosa, né? Uma pessoa idosa, mulher, ou seja, pessoas de quaisquer idades, né? Mulheres de quaisquer idades estão sujeitas a essa violência. Agora, Lara, você citou aí a associação A Andar, né? Que foi criada lá na família do Julinho, né? E segue até hoje fazendo um belo trabalho. Queria que vocês explicassem um pouco sobre o trabalho dessa associação, especificamente voltado para essa questão da violência doméstica. Então, Judite, nós temos lá psicólogos, né? E aí é onde que a doutora Lara falou, a gente tenta trazer essas demandas para auxiliar essas pessoas, essas mulheres, né? Além das psicólogas, nós temos uma equipe médica
que às vezes pode fazer um acompanhamento melhor, né, uma terapia. Lá nós temos ginecologista também para as pessoas que necessitam, temos ortopedia, às vezes a pessoa levou uma sacudida, né? Então, assim, para estar ajudando aí no dia a dia, melhorar aí a qualidade de vida dessas pessoas. Tudo de forma gratuita. Tudo de forma gratuita. Uhum. E tem esse atendimento jurídico também, Lara, no sentido de, às vezes, uma orientação, né? O que fazer nesses casos? Tem sim, às vezes no início a vítima chega até um pouco mais assim, receosa, para falar, com medo e com vergonha, porque a maioria não denuncia os agressores com medo, vergonha, a sensação de impunidade, e eles sofrem muito também com descaso de alguns profissionais. Nós já vimos vários exemplos que às vezes, não aqui em Juiz de Fora, mas no Rio de Janeiro, em cidades mais próximas a Juiz de Fora, por medo, vergonha, falta de apoio, né? A dependência que não vai dar em nada. Exatamente, né? A sensação de impunidade é muito grande, né? Infelizmente temos um código penal que eles não nos assegura muito. Temos uma lei, ela é ótima, mas na prática às vezes falha muito, né? Igual você falou de medida protetiva. A medida protetiva é para assegurar a integridade física da vítima. Sim. Só que eu sempre falo que papel não segura tiro. Não adianta o juiz estipular uma medida protetiva. Tá, se o agressor descumprir essa medida protetiva, ele vai ser preso. Mas se ele der um tiro na vítima, ele vai ser preso do mesmo jeito, mas aquela vida já foi perdida. Então, assim, ao mesmo tempo que elas nos dá uma sensação de garantia da integridade física, ela também é um pouco, não é que falha, mas não tem como garantir 100%, porque tem vários agressores. Ontem ou anteontem mesmo, foi preso um agressor que descumpriu uma medida protetiva. Tá, e aí, como é que fica a vítima? Tá segura? Não tá segura. Então, assim, por isso que eu volto a falar, né, desse nosso projeto de lei, que ele seria muito interessante aprovar para poder ensinar lá no início, lá na base, as crianças a como se comportarem, né? Não vai ser uma coisa que a gente vai resolver de hoje para amanhã, mas que se a gente plantando aos pouquinhos, né, a gente já consegue mudar esse atual cenário de violência. Tudo passa pela educação. Inclusive, como você bem disse, a educação, assim, das pessoas saberem onde recorrer, né? E aí você citou, vamos entrar nisso agora, falar um pouco desses canais todos que existem, né? Locais aqui em Juiz de Fora e de forma mais abrangente no país todo. Aqui na Câmara, você citou, a gente tem o CIAM, que é o Centro Integrado de Atenção à Mulher. E aí, Julinho, os vereadores mesmo podem estar assim, em contato com o CIAM em caso de alguma vítima que queira chegar aqui, esteja com vergonha, não saiba muito bem como é que é o procedimento, né? Sim, a gente debate isso muito, divulga, né? Até nas redes sociais nossas. Por quê? Porque as pessoas têm que saber aonde vai procurar, a quem vai esticar a mão, né? Dar aquele primeiro aconchego ali, aquela assistência. Então, se a gente tem aqui na casa, na Câmara Municipal, e pode estar auxiliando as nossas mulheres, né? Por que não fazer? Aqui nós temos pessoas qualificadas, temos psicólogos também, né? Pessoas que estão acostumadas a orientar esse tipo de tratamento. Então, assim, é mais uma opção que a gente tem aí para ajudar as pessoas. Exatamente. Elas também atendem por WhatsApp, né? Sim. Desde novembro de 2021, Lara, quando o CIAM foi criado, já foram mais de 800 atendimentos. É algo muito significativo, né? Para um setor novo, né? Relativamente novo aqui dentro da casa. Queria que você falasse um pouquinho, Lara, agora no caso da Delegacia da Mulher, que a gente tem aqui em Juiz de Fora, né? Podemos falar também do Chame a Frida. Explica pra gente. A delegacia, né, de mulheres é no Santa Cruz Shopping, né, no 2º piso, que nós temos as 3 delegadas lá que atuam fortemente no combate à violência doméstica, né? E qualquer momento que você chegar lá, elas estão dispostas a atender. Temos a equipe super preparada para aquele acolhimento que às vezes a vítima não sabe nem aonde ir, né? Então nós temos a Delegacia das Mulheres para poder atender. Temos Chame a Frida, que é um número de celular, é um aplicativo, né? Que você dá um oi e lá você já recebe as orientações do que fazer, do que está precisando. Infelizmente, quando o caso está muito grave, já está assim, muito ameaçada, já está na iminência de sofrer algum perigo, o que acontece? A Frida já fala, chame a polícia. Porque, né, por mais que o aplicativo te auxilie de todas as formas, tem horas que só a polícia pode chegar mais rápido naquele local para poder impedir algum fato pior.
né? E temos o 180, temos o 190, temos as polícias na rua que podem ser procuradas, que eles vão orientar a fazer isso, Inclusive, né? tem até o Disque 100 do governo federal, né? Que se a pessoa não estiver lembrando de nada disso na hora, os números 100 é fácil, né? E vai acabar chegando através do Disque 100, vai acabar chegando aí na rede de proteção local, no caso aqui de Juiz de Fora, né? Exatamente. E só de ter uma delegacia especializada, né, nesse tratamento das mulheres, né, no combate à violência doméstica, isso já ajuda bastante. E os casos têm aumentado, né? A gente tem aí, igual você falou no início, a cada dia aumenta mais, né, esse número. Ontem eu até comentei de uma novela que está reprisando na Globo, Mulheres Apaixonadas. Que tem aquele caso de uma professora de educação física que sofre um relacionamento abusivo e naquela época não tinha a Lei Maria da Penha para poder ampará-la. Na época que a novela foi feita, foi anterior ao ano 2006, sim, né? Se eu não me engano, foi 2002. Vamos falar muito, vamos não revelar a nossa idade aqui, né? Que a gente... eu tô... se eu não me engano, ela passou em 2002, né? Então, essa professora, ela sofre violência doméstica diariamente. E o pessoal da escola falava, você tem que denunciar ela. Mas aonde? Como? Eu não tenho amparo. Então, essa novela retrata. Hoje já é difícil, né? Você fazer uma denúncia, você sair de casa, você denunciar. Mas naquela época que você não tinha uma lei para te proteger, para te amparar, era muito complicado, era mais complicado. Então, assim, os números estão aumentando? Estão, mas a gente também está fazendo com que eles diminuam, temos algumas políticas públicas para diminuir esse número e o maior amparo, né? Porque agora, o que a gente tem? Os números aumentam? Sim, mas os números sempre foram grandes, só que na época ninguém falava de violência doméstica, antigamente ninguém falava, não tinha esse tema, violência doméstica. Pouco se tratava sobre isso. E uma denunciando, encorajam as outras a denunciar. Não acaba nem um mês, né? Hoje a gente já tem um mês que é principalmente falado sobre a violência. Exatamente. Né? Campanhas, né? Campanhas, Pra pôr a boca no trombone mesmo, pra educar também. Sim, né? E encorajar, né? A próxima a denunciar, a sair desse relacionamento abusivo, né? Então, a gente tá caminhando. O caminho é esse. Eu queria voltar na associação, na Andar, porque eu achei muito interessante e eu não conheço pessoalmente, fisicamente, a Andar, não conheço a fundo o trabalho de vocês, Julinho, mas eu queria que você falasse um pouco em relação a resultados, porque a Andar já foi fundada há quantos anos? Foi fundada há quanto? Então, a Andar começou em 1º de maio de 2009. Já né? tem um tempinho aí. Já tem um tempinho, já tem uma década já. 14 anos. 14 anos. Então, assim, nós começamos logo no primeiro mandato lá da minha mãe. Minha mãe foi eleita em 2008, assumi em 2009. E com 5 meses nós começamos os atendimentos lá. Era um atendimento, assim, bem inicial, né? A gente tinha uma assistência jurídica. Colocamos lá um consultório odontológico e a minha mãe fazia os atendimentos à comunidade ali no local que a gente começou. E aí veio passando, né? O tempo... Deus veio abençoando, nós fomos aumentando o nosso projeto. Então, assim, hoje está bem amplo, né? Tá dando condições às pessoas de ter uma saúde melhor. O nosso projeto, ele não começou totalmente em relação só à saúde. Hoje, ele é 100% voltado para a área de saúde, né? Nós temos fisioterapia, dentista, o advogado, que não é muito da saúde, mas ele atua muito ajudando a saúde, porque entra com muitos processos judicializando, mandado de segurança, que às vezes a pessoa está internada, precisa de fazer uma cirurgia e aí não consegue, né? Então, assim, auxilia também. Nós temos especialidades médicas lá. Agora mesmo nós estamos contratando uma pediatra para estar começando o atendimento lá com as nossas crianças. Temos psicólogos, temos fono, que no SUS não tem, né? Então, assim, tá ampliando. Tá crescendo, né? Estamos caminhando. Julinho, você falou aí lá na comunidade onde a gente atende. É lá no bairro Progresso, explica aí. E ela atende só as pessoas ali daquela região ou outras pessoas que estejam aqui assistindo o nosso programa podem procurar Andar? De forma nenhuma. A gente, hoje... estar no Progresso, porque o imóvel é nosso, então assim, mas a gente atende toda a Juiz de Fora, as pessoas de outras comunidades, de outros bairros, podem estar ligando para o nosso atendimento lá,
que aí eu vou passar o número, 20 pessoas. Hoje, em média, aí, a gente atende a média de 400 pessoas dia. Excelente. Seja vítima de violência doméstica ou não, né, Lara? A gente está caminhando aqui para o fim do programa, para as considerações finais, mas eu queria ouvir da Lara o que ela percebe no tempo que ela acompanha essa associação, o que chega, assim, de casos que estejam relacionados, né, de certa forma, à violência doméstica e o resultado. Você já teve a oportunidade de observar isso? Um caso que chegou e que o resultado foi positivo? Sim, os resultados são bem positivos, né? Principalmente quando chega casos para mim de violência doméstica, eu encaminho para andar nas questões para psicologia, fazer o tratamento com a psicóloga, e ginecológico, que são os que mais carecem. Precisam muito desses tratamentos ginecológico e psicológico. Às vezes até de fisioterapia. Às vezes de fisioterapia, infelizmente, ortopedia, porque às vezes a pessoa tem um trauma, né? E precisa fazer passar pelo ortopedista para depois começar uma fisioterapia para ela se restabelecer. Mas os resultados são positivos porque tem uma rede de apoio, né? Multidisciplinar. Tem um número grande de profissionais, né, da saúde que podem orientar, podem ajudar e podem cuidar, né? Porque a mulher, a vítima que sofre a violência doméstica, fica muito fragilizada. Então, quando ela tem uma rede de apoio e ela se sente segura, os resultados são bem positivos, né? Ela consegue identificar o que está vivendo e ela consegue se curar do que viveu, né? Eu falo sempre, todas as pessoas que me procuram para falar de violência doméstica, eu uso o violentômetro, que é como se fosse um sinalzinho de trânsito, que tem o verde, o amarelo e o vermelho. Então eu falo que o verde, enquanto você está no relacionamento, que o seu parceiro, né? Seu parceiro te apoia, te elogia, não te proíbe de nada, é carinhoso, amoroso, te apoia nas suas decisões, você está no relacionamento, tá saudável, tá correto. Aí eu falo, pode seguir, Aí eu falo depois do sinal amarelo, né, laranja, porque aqui em Juiz de Fora é o contrário, não é atenção, é corra, né? Porque aqui em Juiz de Fora o sinal amarelo ninguém vai freando, todo mundo vai correndo pra chegar lá, não pegar o vermelho. Quando chega no sinalzinho laranja, que ele começa a te humilhar, te xingar, te colocar numa caixinha, né, pra você ficar cuidada por ele, pra você fazer o que ele quer, ele começa a te controlar, te afastar de amigos, de famílias, aí eu já falo, liga um alerta, atenção, que esse relacionamento tá ficando um pouco abusivo. Pra não chegar ao sinal vermelho, que onde ela sofre agressões físicas, psicológicas, patrimoniais, e que ele fala assim, eu vou me suicidar por sua causa, olha só o que você fez, ele começa a te colocar como culpada da situação que ele criou, né, gerada por ele começa a te colocar como culpada. Sim. Então, assim, atenção para esse relacionamento. E às vezes até um resultado fatal, né? A morte. Que infelizmente isso é o que a gente menos gosta de falar, porque é dolorido a gente falar numa situação dessa, né? Mas infelizmente, às vezes já tá no sinal vermelho gritando há muito tempo, ela não conseguiu identificar as fases do violentômetro, e infelizmente muitos falecem. É isso aí, mas o que eu te perguntei é porque eu queria realmente mostrar que via uma associação beneficente, né, a gente tem aí ótimos resultados, né, bons resultados que provavelmente já salvaram algumas pessoas. Agora, antes da gente despedir, Julinha, abrir para as considerações finais, tanto da Lara quanto as suas. Então, Judite, eu estou aqui fazendo conta. Lá na associação nós temos 26 colaboradores. Você tem ideia de quantos são homens e quantos são mulheres? Conta pra gente. Olha só, lá nós temos o Dr. Igor, que é dentista, o Dr. Rômulo, que é dentista, Dr. Matheus, que é o nosso ortopedista, e o Dr. Douglas. São 4 homens e 22 mulheres. Olha só. E não foi de propósito? Não. Você vê como que as mulheres estão cada dia, né, aumentando o seu espaço no mercado de trabalho. Então, assim, eu estava aqui, a gente tocou num assunto, né, que a mulher tem que trabalhar, que tem que ajudar dentro de casa, né, se empoderar. E aí veio na cabeça, poxa, quantos homens eu tenho lá? Tem 4. E o restante, todas elas são mulheres, né, muito dedicadas, muito profissionais, né? Então, assim, a gente fica agradecido, né, das mulheres quererem ajudar no dia a dia, né? Mas o que eu tenho é só agradecer a oportunidade, Judite, de estar aqui passando um pouquinho, um tema muito importante para a nossa sociedade, que é a violência contra as mulheres. Espero, Lara, que o nosso projeto vai estar aí daqui a pouco nas escolas, ajudando, auxiliando as nossas crianças, né, para que um futuro próximo a gente
não precise ficar falando muito sobre violência, porque a tendência, a gente quer que diminua muito aí a violência contra a mulher. Exatamente. Claro. Eu agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, né? E tratar desse assunto de violência doméstica que precisa ser tratado diariamente e sempre falar, encorajar as mulheres a se empoderar, a observar os sinais, né? E não ter medo e denunciar, porque elas vão estar salvando as próprias vidas, né? Então, que sigo à disposição para ajudar no que for preciso as mulheres, vocês. E muito obrigada. Obrigada pela parceria, tá, Lara? Parabéns pelo trabalho. Julinho, muito obrigada também. Parabéns pelo trabalho também enquanto vereador, né? E lá no bairro, no Progresso, com a associação, que continue assim. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E obrigada a você também que ficou com a gente aqui acompanhando o nosso bate-papo. Aproveita para ir lá no YouTube da JF TV para assistir episódios anteriores do Café com Política e esse aqui também que vai ficar lá à disposição. Até a próxima, então, e um forte abraço.